Fala galera que gosta de Fantasy, que acompanha aí o Fantasy Cast 45 Jardas. Estamos de volta nessa penúltima semana aí antes de começar a temporada regular da NFL. E aí a gente vai abordar alguns assuntos bem interessantes, como a gente vem falando. E a partir da próxima semana a gente vai começar a avaliar o que realmente está acontecendo, né? E deixar um pouco de lado essa expectativa, né? Mas até lá a gente só tem, infelizmente, né, pela situação, como avaliar colocando projeções, né? Vendo o que é que parece que vai acontecer. E aí hoje a gente vai seguir alguns temas que todo ano tem. A gente vai falar um pouquinho de uma parte de lesão, né? Como lesão pode influenciar na sua decisão semanal, na hora do draft. A gente vai falar também de algumas atualizações importantíssimas que aconteceram essa semana, né? A questão aí do Kamara e do Fournette, então a gente vai ter um quadro só para falar disso. E a gente também vai fazer aquela coisa que a gente todo ano faz, de citar aqui os jogadores superestimados, jogadores sleepers, né? Jogadores que ninguém tá assim, que estão lá no final do draft, que podem ajudar seu time. E falar também dos busts, né? Os jogadores aí que vão decepcionar. Entre outras coisas que a gente vai falar também. E por fim a gente vai passar nas dúvidas da semana, né? Responder aí aos ouvintes e que talvez possa ajudar seu time aí mesmo que você não tenha feito a pergunta. Então, para começar, a gente vai falar aqui de que tipo de jogador com histórico de lesão a pessoa deve ter ou não ter no time, né? Chega aquela hora do draft ali que você já passou a fase das escolhas mais certas, e aí você começa a pensar se vai num cara que tem potencial, ou se vai no veterano, ou se vai num cara que está num sistema favorável, ou num time que tem volume bom. Enfim, tem N coisas que você leva em consideração na hora dessa escolha. E aí, nessa pré-temporada, como eu tinha dito a vocês, eu parei de ver tanto os rankings no sentido assim, de jogador por jogador e comecei a observar umas questões mais gerais. E aí, essa questão de lesão, eu vi um comentário muito interessante, confesso que não estou lembrando agora exatamente quem foi, mas que não é problema ter alguns jogadores lesionados. O problema é você não saber quando escalar ele. Isso é a pior situação. Então, eu vou falar de um jogador aqui para dar uma referência. Então, assim, ele até citou aqui o caso de Davante Adams, na hora que fez a análise, foi o seguinte, que Davante Adams realmente não jogou a temporada toda no passado, né? Ele aí teve uma lesão, mas foi uma lesão bem clara, bem definida, então ele não ficou jogando lesionado, ele se lesionou, ficou fora em rodadas e voltou. Mesma coisa aconteceu com o Saquon Barkley. Você pagou muito caro pelos dois, provavelmente, então é ruim nesse sentido, porque eles não vão entregar a constância semanal que você esperaria de uma escolha de primeira rodada, mas eles, enquanto jogaram, foram jogadores bastante efetivos. Então, isso faz uma diferença grande. Então, você saber se você pode escalar, se você, assim, naquela semana, é claro que ele vai jogar, então você consegue jogar. Então, isso é uma coisa que é bom ponderar na hora de escolher esse cara que tem histórico de lesão. Então, se você está lá num round mais avançado, né, já mais para o final, e você tem aquele jogador que vive lesionado, mas quando está dentro de campo produz, acho que nem tão final, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Will Fuller, né? O Will Fuller, a gente tem um problema grave de lesão dele, mas se ele tiver num preço bom, a gente sabe que quando derem ok para ele jogar, é um jogador que vale a pena arriscar no nosso time, entendeu? Diferente de outros casos que a gente fica ali, nunca sabe se a gente pode, se não pode. No caso, sei lá, do ano passado, o Sonny Michel, né? Ele estava com a lesão, só que além disso, pelo fato da lesão não estar muito clara e ser um time que dividia muito backfield, acabou que mesmo quando ele tivesse uma semana boa, você não sabia quando escalar. Então, no fim das contas, você só está guardando um espaço do seu roster para um cara que você não tem segurança de saber quando vai usar. Outro caso, eu acho também que eu posso citar, que é o Cam Newton. Cam Newton
É um jogador historicamente em fantasy, dá muito ponto, porque corre muito, faz muito touchdown corrido, além de jogar um volume aéreo suficiente para ter uma pontuação boa. É um caso que você sabe que quando ele não vai jogar, se ele estiver dentro de campo, ele vai dar um jeito de pontuar. Agora, a lesão vai bater, você vai ter que achar outro quarterback. Então, é um tipo de escolha que vale a pena o risco. Então, sempre ponderar isso. Pô, se esse cara tiver teoricamente saudável, eu vou ter segurança de botar ele dentro do meu lineup ou não? Se você não tiver, é melhor você gastar esse pique, esse espaço, não precisa ser só escolha de draft, pode ser no waiver. É muito melhor você utilizar num cara que você vê mais um potencial do que gastar esse espaço. Essa é uma coisa que eu não observava tão claramente e consegui perceber graças a esse comentário aí que eu vi e para mim fez muito sentido. Vamos falar agora da situação da semana, né? Começou aí com Alvin Kamara, que parou de aparecer nos treinos do Saints. É uma situação de disputa contratual, a gente todo ano vê isso, especialmente na posição de running back, é muito comum e acho que é uma coisa que a gente vai ver praticamente todo ano daqui para frente. E é uma questão de. É uma questão assim, pro Fantasy, né? Não falando da análise de valor do Camara tudo mais, que faz você ter um pouco mais de receio, né? Você não querer a situação lá do Melvin Gordon, que atrapalhou muito ano passado e que sempre pode gerar uma situação ruim para quem draftou muito alto um jogador desse. Então, eu não acho que o Camara cai do primeiro round com isso. Então, se você ainda vai fazer um draft ou se você está com ele, não ficar desesperado por conta disso. Até porque, pelo segundo caso que a gente vai falar aqui hoje, né, logo em breve aí do Fournette, a gente... o running back está muito em cima da temporada, então eu acho improvável, com o valor que já foi dito que está sendo oferecido, ele não aceitar. Ele não acabarem entrando num acordo, né? Então, eu acho que isso já diz muito. O Saints já se posicionou dizendo que quer ter ele na semana 1. Então, eu acredito que não vai ser feito o Melvin Gordon, mas acredito que o risco aumentou. Então, nesse cenário, se você está falando em draft, eu considero sim draftar Derrick Henry na frente dele, o Dalvin Cook também, o Hilaire, já tenho falado sobre isso, com certeza na frente dele. E aí, eu só não colocaria ele na frente de jogadores que têm uma questão assim um pouco de risco, como Joe Mixon em relação à lesão, Miles Sanders, por mais que venha aí para esse ataque com tudo, não é ainda estabelecido. Alguns outros casos aí que a gente sabe que tem, ou o Nick Chubb, por exemplo, que tem uma situação de ter o Karen Hunt ali do lado, então eu ainda prefiro o Camara aí nesse risco aí, tá? Do que simplesmente deixar ele passar por ter essa questão do contrato. E outra pessoa que é afetada com isso é o Latavius Murray. Então o Latavius Murray estava saindo muito tarde, a gente tinha até falado aqui que eu disse que ele era o handcuff era o melhor handcuff da liga, tirando os casos de running backs que estão disputando ainda, né? No caso lá do Jonathan Taylor e o Marlon Mack. Mas se você, entre os running backs estabelecidos, o melhor sistema, a melhor situação é o Latavius Murray. Eu mostrei o histórico de Mark Ingram no Saints, que é um ataque que permite você ter dois running backs que pontuam bem. Então, se o Latavius Murray já era bem valorizado naquela hora, eu acho que agora ainda mais. Então, se você aí puder pegar o Latavius Murray depois que, assim, lá pelo 8º, 9º round, eu acho que faz total sentido. Talvez até antes. Tudo depende de como essa situação vai dobrar daqui para lá, né? Até a hora do seu draft, que deve ser provavelmente no máximo esse final de semana que vem. Pulando agora para o outro assunto, né, do momento, né, o corte do Fournette lá para Jacksonville e ao mesmo tempo não, né, alguns dias depois, né, a contratação dele para o Tampa Bay Buccaneers. Então vamos começar com o lugar que ele saiu. Primeiro, para tirar isso do caminho, o Ryquell Armstead, né, o running back que está lá, que tem um perfil mais parecido com o Fournette, deve assumir as carregadas, e terceira descida claramente vai ficar com o Chris Thompson. Eu vejo mais valor no Armstead, porque provavelmente numa situação dessa eu prefiro o upside do que o Chris Thompson, que eu não vou saber bem quando escalar.
Mas eu acho que Jacksonville, assim, eu não vejo ninguém indo para lá, nem nada muito fora do comum acontecer, então o Armstead vai dar uma subida boa nos drafts. Eu confesso que eu não sei direito em que posição eu estaria draftando ele, mas eu estaria escolhendo ele, inclusive, assim, ali próximo, um pouco antes, talvez, do Latavius Murray, ou um pouco numa situação similar, né? Sétimo round, sexto, eu acho que não. Então, sétimo round, eu acho que ele tem seu valor. Já o caso do Fournette, né? O que é que ele impacta em Tampa Bay? Primeiro, para ele, né? O jogador Fournette, eu acho que eu confesso que eu não acho essa super mudança. Eu acho que se ele tivesse ido para um ataque que realmente precisasse mais dele, para o ataque como um todo, ele teria um valor melhor do que em Jacksonville. Sendo em Tampa Bay, eu acho que ele tem valor, mas não acredito que seja muito diferente. Porque ano passado, se você lembrar, ele teve muitas jardas, teve 76 recepções. Isso eu não vejo acontecendo nesse backfield, ele ter esse volume de jogo aéreo, de jeito nenhum. Então, isso aí já diminui a pontuação dele para mim. Mas, claro, ele ganha na questão de red zone, né, de touchdowns. Que ano passado também não é referência, porque existem casos que destoam da curva, como foi o dele, que só fez 3 ano passado. Como também o Camara, né? Aconteceu isso também, fez 5. Não é assim, vai ter uma regressão aí positiva, né? Do mesma forma que o Mike Williams, né, alguns anos atrás, 2 anos atrás, o receiver lá do Chargers, teve 10 touchdowns em pouquíssimas recepções. Isso também não se repete e tanto que ano passado se confirmou. Então, assim, o Fournette está numa situação segura. Eu acho que ele vai ter aí, ele vai dividir o backfield. Então, ele vai herdar um backfield melhor estruturado, com um jogo, um time que vai correr a bola de uma forma mais eficiente, mas ele não vai estar em jogadas de passe. Eu acho que ele vai provavelmente ganhar realmente a vaga. Eu acho que a vaga vai ser dele ali contra o Ronald Jones, mas ele não vai, ele vai ter 60% dos snaps, 65 no máximo. Já em Jacksonville ele tinha 85, 90. Então isso pesa. Então no fim das contas foi bom que, se você tinha Fournette, que você tirou um peso das costas de talvez ele iniciar sem time, mas ao mesmo tempo eu também não acho que ele está na melhor situação possível. Já para Ronald Jones, eu acho que realmente quem estava botando muita fé e draftou ele ali, às vezes no sexto round, varia, né? Eu vi gente até draftando no quinto, no sexto, no sétimo, dependendo das ligas. É um cara que, com essa notícia, essa situação, não vai... Por mais que Bruce Arians tente soar que ele ainda é running back, eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele teve muita oportunidade em vários anos e nunca conseguiu realmente tomar essa vaga, e não é agora que vai conseguir, tendo o Fournette do seu lado, né? Então, é um jogador que ainda vale a pena ter em algumas ligas, mas ele cai para mim drasticamente no draft. O Fournette também, como eu disse, ele já estava assim, sendo no final do segundo. Eu vejo ali o Fournette mais pro terceiro, eu colocaria ele, por exemplo, atrás de caras como Chris Carson, que às vezes saíam depois de Fournette, né? E para mim não faz sentido. Para mim, Chris Carson é um running back que vale mais do que ele. Dando alguns exemplos só para situar vocês melhor um pouco no draft, né? Caso aconteça de ficar com essa dúvida. E é isso. Então, o caso Fournette... sim, sobrou só uma pessoa. O Keyshawn Vaughn, que algumas pessoas tinham como um possível alerta ali para tomar a vaga, perde totalmente de valor. Então é um cara que eu nem sei se eu teria num banco, principalmente numa liga com menos times e com um banco mais reduzido. Só em ligas com 16, e desses 16, assim, tem que ser um banco maior para eu estar arriscando num terceiro running back, contando que ainda tem McCoy. Então, assim, os dois, tanto McCoy quanto o Vaughn, não fazem muito sentido de ter para fantasy nesse momento. E agora chegou aquela época do ano da gente fazer aquelas apostas, dizer quem vão ser os jogadores, né, que foram superestimados no draft, dar umas certas, tentar adivinhar algumas coisas. Confesso que eu pensei muito na hora de fazer esse quadro de novo, porque a cada especialista que eu vou vendo, cada vídeo no YouTube, cada artigo que eu vou lendo, todo mundo
fala uma coisa diferente. Poucos jogadores estão nas mesmas listas. Um que está como sleeper, como um potencial muito bom em uma, tá como um cara bust na outra. Enfim, é uma situação aí que eu acho totalmente aleatório. Eu, infelizmente, ainda não tenho meu banco de dados aqui. Pretendo, em breve, começar a fazer alguns modelos aqui para fazer uma análise de fantasy melhor. Mas até lá, eu fico vendo o modelo dessas pessoas, né? O pessoal usa muito estatística nessas avaliações. Mas eu sinto que as pessoas espremem os números para provar o que elas já pensam, né? Isso não é comum só no futebol americano, né? A gente sabe, em várias coisas da vida se faz isso. Querer justificar um ponto, então você vai ali esmiuçar o dado, apertar ele e uma hora ele vai dizer o que você quer. Então, essa linha aí não está me agradando ultimamente, que eu vejo que cada um diz uma coisa e acaba causando mais confusão. Mas, de toda forma, o que me fez voltar a fazer esse quadro foi que ano passado, apesar de tudo, eu não levei tanto os números em consideração, eu levei algumas situações e acabei acertando muito na parte de jogadores que podiam, né, ganhar sua liga, breakouts, né? Então, só para dar o exemplo, eu apostei em 5 no ano passado, que iam ser jogadores que estavam sendo draftados abaixo do que eles iam produzir e realmente eles podiam ganhar uma liga para você. Foi o Josh Jacobs, Aaron Jones, o DJ Moore e o Josh Jacobs. Não sei se eu já falei, acho que eu estou repetindo aqui, agora tem que procurar aqui na lista. Mas de toda forma, foram esses, também para ser justo, eu disse o Kerryon Johnson, que não deu em nada, mas acabou sendo boas escolhas aí. Então eu vou repetir, né? Vou fazer parecido e é bom, né? Tá gravado, próximo ano eu posso... Próximo ano não, né? No final da temporada posso me cobrar aí e reavaliar de novo o quadro. Mas vamos lá, a gente tá falando muito aqui da teoria, vamos escolher realmente dizer os jogadores. Então, eu botei 4 categorias, tá? Não segue umas categorias um pouco diferentes que fazem por aí, mas é de jogadores superestimados, então jogadores que não é que jogadores vão ser ruins na temporada, mas são jogadores que estão saindo muito mais caro do que eles deveriam nos drafts, ou as pessoas estão esperando muito deles. Vou falar também dos MVPs ou League Winners, né? Aqueles jogadores que você pega numa posição que barato, né? E o cara vai arrastar muito seu time para ser campeão. Se você tem sites que mostram isso, times de playoff normalmente tem tais jogadores no time. Então, ano passado, por exemplo, Lamar Jackson foi um desses jogadores. O McCaffrey acabou sendo também porque ele fez tanto ponto, mas assim, tem uns casos de jogadores que eram de menor escala e estavam lá nesses times. De cabeça eu lembrei só aqui do Lamar, que realmente foi draftado lá embaixo e por conta disso arrastou muito time que já tinha uma base e fez ser melhor ainda. Também falar dos busts, né, jogadores que aí não, esse caso é jogadores que eu acho que realmente podem acabar assim, nem você usar ao longo da temporada, caras que realmente vão ser dor de cabeça ou sumir e pontuar num nível irrelevante. E sleepers, né? Esse para mim é o mais difícil acertar, tem sempre tanta possibilidade. Mas é isso, vamos lá. Então, começando pelos jogadores superestimados. Começa na posição de quarterback, vou falar um de cada posição só, tá? Então, o Josh Allen. Josh Allen tá saindo como QB7, tá como QB7 na maioria dos rankings. Nos drafts ele não tá tão alto, porque o pessoal acha que tem uma certa resistência a ele, mas eu não vejo tanto sentido do Josh Allen aqui. Eu acho que ele é constante, tem uma pontuação de jogo corrido que agrada, mas eu acho que a tendência é que ele corra menos e eles realmente abracem ele como um quarterback da franquia e por isso não vão expor ele a umas situações muito desnecessárias. Além disso, é porque eu acho que ele não é muito diferente das pessoas que estão sendo draftadas abaixo dele. Então, por exemplo, eu prefiro a segurança de um cara como Matt Ryan semanalmente do que ter o Josh Allen, né, nessa situação. Então, o quarterback 7 eu acho que é caro para ele. Eu estou mais na linha de sempre draftar mais para trás, porque tem uns quarterbacks que para mim tem muito mais valor do que ele e numa posição mais barata. O segundo superestimado é o Kenny Golladay, né? O wide receiver que está ranqueado como número 6, 7 em alguns rankings, 8 às vezes no máximo, mas está ali no top 8. É um cara que ano passado eu botei ele como um cara que eu estava draftando muito no quarta rodada, ele estava sobrando no final da quarta.
até no quinto round em algumas ligas. É um cara que é novo, tá indo pro terceiro ano, é o único receiver realmente com grande potencial no time. Então, assim, tudo parece que ele tá numa situação boa. E o quarterback dele, eu não vou levar em consideração lesão de quarterback, que é uma coisa que a gente sabe que realmente é coisa de um ano só, normalmente não continua adiante, né? Então, mas o Kenny Golladay, a questão toda é que, por mais que ano passado tenha sido ótimo para ele só teve 63 recepções. Então, ele teve muita rota longa, é, muito touchdown, mas eu não consigo apostar tão alto num cara que tem 63 recepções. Por mais que eu veja que ele vai crescer mais com o Stafford ficando saudável, é uma posição muito alta para pagar para um jogador desse, quando normalmente no top 8, top 8 vai provavelmente estar saindo no final do segundo round e no iniciozinho do terceiro, né, na posição de receiver, eu vou estar procurando um cara com mais constância de recepção. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, eu quero volume de recepção, porque touchdown é uma coisa que é volátil, não dá para prever touchdown. Então, eu prefiro realmente um cara que vai ter ali suas 100 recepções, ou de 90 a 110 nessa posição. Se não tivesse essa situação, eu não consigo. E eu não vejo essa questão das recepções. As jardas pode ser que ele consiga pegar muita bola longa, mas não quero contar com isso e por isso eu não consigo ver o valor dele pagando aí wide receiver 6. Eu sei que muita gente também, na hora de fazer a avaliação, né, sempre diz, sempre fala que o cara tem potencial de top 10. Eu, inclusive, fico falando isso às vezes, mas a gente tem que ser pé no chão. Eu não vejo o Golladay diante de toda essa situação sendo um receiver aí top 5. Eu vejo ele sendo top 10, eu até vejo, mas eu vejo mais chance ali dele estar no top 15. Então, para pagar a sexta ou sétima, eu acho que tem melhores oportunidades no draft nessa hora. Na posição de running back, a gente vai de Melvin Gordon. Melvin Gordon aí tá numa situação nova, né, num backfield diferente. Ele tá em Denver, que tá com uma expectativa gigante, né, muitas armas ofensivas. Aquela expectativa que 80% dos times da NFL tem todos os anos, né, de tudo tá melhor. E eu normalmente não engulo essa narrativa. Eu acho que o Melvin Gordon nunca foi um running back muito especial. Ele ali tinha um sistema muito favorável, que a gente tá vendo na prática com o Austin Ekeler, viu que o Austin Ekeler jogou muito bem. O Melvin Gordon não é tão novinho mais. Então, assim, e o Philip Lindsay é um cara que é um bom running back novo e bom nessa questão de terceira descida, num time que eu não acho que vai ser explosivo ofensivamente, pela situação de estar com um QB novo, ou um QB, no caso, o Tyrod Taylor. Então, assim, para mim não é uma junção muito legal. Para ele estar saindo na 18ª posição de running back, 17ª, 19ª, tá variando. Não pagaria nessa posição. Eu preferia esperar mais ou ir no running back que tivesse um potencial maior, sabe? Então, por esse motivo, eu acho que está sendo caro o Melvin Gordon. E na posição de tight end é o Darren Waller. Darren Waller teve uma ótima temporada no passado, né? Tá saindo como quinto tight end. A gente sabe que tight end é uma posição que normalmente tem 3, 4, 5 caras no máximo que produzem bem e o restante dá dor de cabeça semanal. Então eu entendo algumas pessoas quererem Darren Waller para dar uma sensação, meu time tá fechadinho, tá bom. Mas a verdade é que ele não tá nessa lista de um cara seguro. Eu não vejo a situação para ele. O Henry Ruggs chegou lá agora. Pode ter sido simplesmente um ano fora da curva. Ele não é novo, né? Ele tem 27 anos, não sei se é 27 ou 28, algo assim. Então ele vinha sem produzir muitos anos na NFL e teve um ano bom. Não vejo nada naquele sistema que me faz realmente abraçar o Darren Waller de uma forma fora da curva. Então eu prefiro aceitar que eu não peguei um dos 4 melhores, ou até um Hunter Henry, que eu acho um pouco melhor para fantasy, mas que também não está no patamar dos 4 iniciais, que eu sempre repito aqui. Então, assim, se o Mark Andrews passar, o Zach Ertz, eu prefiro esperar mais e cair um pouco mais embaixo do que onde o Darren Waller está saindo. Vamos agora para a categoria de League Winners, né? Os MVPs, aqueles caras que vão estar presentes na maioria dos times do playoff, caras que podem aí
ser uma agradável surpresa. Pode também colocar como jogadores que foram baratos para conseguir, né? Normalmente são, então é algo como se fossem subestimados, né? Mas eu iria além de subestimados, são caras que eu vejo realmente carregando os times para a vitória. Então, começando na posição de quarterback, é o Kyler Murray, já falei muito dele, ele está entrando no segundo ano dele, tem N exemplos aí, tem o exemplo de Lamar Jackson ano passado, de Mahomes no ano anterior, né? Assim, jogadores do segundo ano que despontaram na liga, né? Passou por aquela fase de aprendizado e explodir. Aliado a isso, a ida do Hopkins, né? O tipo de ataque que ele joga, que realmente faz com que tenha muito volume ofensivo. E por cima ele é um running back, um quarterback móvel, né? Já aí saiu meu spoiler. Era um cara que era esperado, inclusive, que corresse muito no primeiro ano e acabou correndo até menos do que era esperado. Então eu só vejo como cresceu o Kyler Murray. Então ele está saindo numa posição muito boa. Eu acho que ele vai ajudar muitos times aí a conseguirem estar bem no playoff e talvez um título. Na posição de receiver, a gente vai de Stefon Diggs. Esse cara que ano passado estava com essa expectativa toda lá no Vikings, né? Depois de uma temporada boa. Era um cara aí que tinha tudo para continuar crescente e foi um ano bem decepcionante para quem tinha ele. A inconstância dele era incrível, mas ele agora está em outro time. Ele é um cara que tem potencial bom de rota longa. Eu não vejo nenhum outro receiver bom naquele time realmente para disputar com ele. Eu vejo ele como se fosse um ponto focal ali do ataque do Bills. Então, e ele tá saindo muito barato, ele tá saindo como um receiver 28, normalmente saindo aí no quinto round, até no sexto, algumas ligas. Então, é um valor muito bom. Eu acho que ele volta à forma que ele teve há 2 anos atrás, que ele realmente produziu bem para o Vikings. Então, assim, outra coisa, ele tá treinando contra o melhor corner, assim, um dos melhores corners da NFL, né? O segundo melhor corner da NFL. Eu acho que isso ajuda muito para quem é um outside receiver ter essa disputa diária, né? Em crescer o jogo. Então, assim, eu não vou entrar tanto em detalhes de targets e tudo mais, porque o ataque do Bills não é um ataque muito explosivo, mas eu vejo muito valor, porque eu acho que ele tá saindo muito, muito barato, e ele volta a ser um receiver ali top 15 esse ano. Mais que isso, nem precisa para estar nessa categoria, porque, como eu falei aqui, ele está sendo draftado na posição quase 30, né? Então seria um ótimo crescimento. Na posição de running back, a gente tem o Raheem Mostert, né? Que eu acho que já falei dele um pouco. É um caso de que ele tá mal ranqueado, né? Ele tá ali fora do top 20 no melhor jogo corrido da NFL. Então tem que lembrar disso. Se você tá falando puramente de jogo corrido sem adicionar o quarterback, a gente tem que falar de 49ers e historicamente, né, dos anos para cá, a gente tem que falar de Kyle Shanahan, né? Então é um jogador que tem um upside absurdo, né? Absurdo mesmo. Ele não é da boca para fora. Se ele mantiver o que ele fez no final do ano passado, no playoff, um pouco antes até, ele tem realmente tudo para terminar ali entre os 15 primeiros running backs da liga, talvez entre os 10 primeiros. Só que ele tem essa dúvida pairando no ar, porque tem o McKinnon voltando de lesão, é um cara que tinha contrato, tem o Tevin Coleman, muitas pessoas que têm muita lesão. Então, esse é o fator para mim que pesa muito. Ele, apesar de não ser novinho, ele não tem um histórico de lesão tão grave quanto os outros. O Tevin Coleman, eu sei que todo mundo acredita nele, porque ele veio lá de Atlanta. O McKinnon foi um investimento do time. Mas o Mostert chegou ano passado e simplesmente mostrou que ele tem velocidade e entende e encaixa bem nesse sistema ofensivo. Então, eu acho que é um pique que muitas pessoas estão com medo. Eu me incluo nisso. Se eu pensar objetivamente mesmo, não tem razão de numa quarta ou quinta rodada eu estar passando ele. Na verdade, na quarta, né? Porque eu acho que na quinta ele já saiu, ele sai no final da quarta, no início da quinta, por ser running back, né? E running back, o pessoal dá essa corrida mais cedo. Mas, assim, é um cara que tem esse medo, não, Shanahan vai botar qualquer cara ali, vai funcionar, ninguém sabe, então isso dá um certo medo, mas eu acredito que ele
tem a maior chance de acabar sendo o titular mesmo, e uma vez sendo titular ali, aí não tem muito como segurar, e por isso eu acho que ele vai ser um cara que vai estar presente em muito time que vai estar bem na temporada, né? Time de fantasy. Na posição de tight end, a gente tem o Hayden Hurst, o tight end que era do Baltimore, né? Do Ravens, e foi para o time do Falcons. O motivo dele é um cara novo, um cara que foi contratado para isso, não tem competição para ele, e é um time que historicamente tem volume bom, né? Desde que Matt Ryan tá lá, o volume para tight end normalmente é bom, então ele herda uma posição favorável, e ele está sendo draftado muito embaixo, ele está sendo draftado em média nos rankings, ele está como nono, décimo, mas na liga que eu vejo, pelo nome dele ser muito novo, eu vejo que o pessoal está deixando ele ali realmente como um 12º, 13º tight end, e para mim não faz sentido, ele para estar muito mais em cima, eu acho que ele está ali entre sexto, sétimo, ele tá ali naquela categoria do que tá o Evan Ingram, o Darren Waller. Para mim ele tá com o mesmo potencial, até com mais potencial, mas dado ao histórico, eu entendo ele tá na mesma categoria. Vamos falar agora de um assunto que incomoda muito, né, dos busts, né? Falar aí quem eu espero que não vai produzir esse ano, tá? Na posição de quarterback, deixar claro aqui que eu preciso escolher alguém, mas não é uma posição que encaixa tanto nesse perfil, porque se eu estiver falando de bust para quarterback, eu estou falando de lesão. A verdade é essa, eu estou falando de um cara que vai ser lesionado, porque é muito difícil um quarterback bom, né, de fantasy para fantasy ir para o banco, né? A gente sabe disso. Por exemplo, ano passado a gente teve o Mariota, mas Mariota não era nunca foi cogitado como um bust, porque ninguém draftava direito ele. Eu acho que são pouquíssimos, talvez o Baker ano passado é um caso de bust. Esse é um exemplo para quarterback de bust. E esse ano, meu exemplo vai ter que ser baseado em lesão. Não consigo ver nenhum quarterback assim que de repente vai se mostrar muito ruim, vai ser tirado ou algo do tipo. Então eu vou no Carson Wentz pela questão da lesão. É uma questão de lesão que é muito crônica, já teve uma situação agora na pré-temporada. Então é um cara que, se você draftar ele, você vai estar draftando ali um pouco ali perto do Josh Allen, talvez de um Drew Brees e tal. Então, entre pegar ele e esses caras, eu prefiro um cara que tenha segurança. Até o próprio Big Ben, Tom Brady, eu prefiro a segurança na posição de QB, ou pagar mais caro pelo upside dos top 5, né, que eu já falei aqui, o Dak, o Lamar, todos os quarterbacks que são bons e móveis ao mesmo tempo, ou aceitar a queda e não ir atrás de quarterbacks ali nesse meio, né? Então, Josh Allen, Carson Wentz realmente eu vejo como possível bust. Indo para a posição de running back, de um cara que, assim, eu nunca fui muito fã do jogo dele. Eu acho que a oportunidade, o momento ajudou muito ele, mas eu acho que esse ano essa deficiência que eu vejo vai dar ruim para ele em algum momento, que é o Devin Singletary. Acho que o Bills tinha uma situação boa para jogo corrido, uma defesa ótima, mas eu vejo que o Devin Singletary não é um running back grande. Aí você pensa, mas tem outros running backs pequenos na liga, leves, que fazem seu trabalho bom e são até running backs 1, né? Caso aí do Kamara, do McCaffrey, mas a velocidade e a inteligência de corte não se compara, tá? Não só dele, de outros caras. Então o Singletary, eu acho um cara, até se você olhar o forecast dash dele, foi 4.6, então é uma velocidade para running back significativa, né? Não que o draft diga tudo, mas para running back eu olho um pouco diferente, e por ele ser leve, essa junção para mim não agrada. E agora com o draft do Zach Moss, eu acho que a posição dele realmente está em risco. Então, se tem um running back aí titular, sem entrar no mérito de lesão, que pode realmente perder a vaga e ser realmente uma escolha perdida, para mim é o Devin Singletary. Então, Zach Moss é uma escolha para mim inteligente, né? É um potencial de sleeper. Já adianto que eu não vou colocar ele em sleeper, mas saibam que ele porque a ideia aqui é eu falar não repetir nomes, né? É aproveitar para citar o máximo de situações possível. Então, o Devin Singletary para mim é um bust, e quem vai se aproveitar disso vai ser um sleeper em muitas ligas, vai ser o Zach Moss.
Na posição de receiver, eu coloquei dois nomes, porque eu acho que eles têm um perfil muito similar, um tipo de, assim, um momento de carreira, um problema aí com lesões. Então é o T.Y. Hilton e o A.J. Green, tá? Eles estão saindo muito próximos nos drafts, eles estão saindo na posição 28 e 31, respectivamente. Eu não consigo realmente ficar confortável de ali na quinta para sexta rodada tá draftando nenhum dos dois. AJ Green eu vi até saindo na quarta. Enfim, são escolhas em caras que estão há um certo tempo aí sendo performando abaixo do que é pago por eles, né? E esse ano eu vejo realmente perfil de bust, como acho que já foi ano passado. Tanto o T.Y. Hilton e AJ Green foram bust. Só que aí todo ano renova essa conversa. Só que aí desse ano eles estão numa posição bem similar, né? Eu acho ainda muito acreditar demais neles. Acho que tem que entender que o melhor deles está no passado. São casos bem diferentes aí do que, por exemplo, do Julio Jones, né? Que até agora produz muito. Mas é um cara que nunca deixou a lesão realmente tirar ele de campo. E na posição de tight end, um cara que aparece aqui é o Jared Cook. Jared Cook eu fui olhar o histórico até para ver se não estava sendo injusto, mas ele é um cara que nunca foi um tight end top da liga, teve uma temporada boa no Raiders e foi trocado, né? E aí no Saints, eu acho que o Saints existe uma paixão, um apego assim ao passado dessa questão de Jimmy Graham. É a única coisa que eu consigo ver, achando que os caras que vão os tarentes que vão para o Saints naturalmente vão produzir, porque estão do lado de Drew Brees, né? Um time que tem estrutura ofensiva, mas eu já vejo o contrário. Eu vejo que é um jogador que não é nada especial. Ano passado só foi relevante em fantasy porque fez muito touchdown, e aí os touchdowns para mim estão fora dessa curva, né? Não vão ser, eu acho que ele fez 9 ou 10 touchdowns, não vejo isso se repetindo, enquanto ele só teve perto de 50 recepções. Isso é muito pouco, né? Então, eu vi ao longo da carreira dele, ele só teve, acho que 2 temporadas com mais de 50 recepções. Não é tão novo. Então, é um cara que está saindo ali na sexta, sétima escolha. Eu vejo talvez ele sendo realmente irrelevante para fantasy esse ano. Ele perdendo ainda mais valor, que ele está com 33 anos. Pessoal, é bom lembrar, porque como ele surgiu tarde, né, muito por causa daquela temporada do Raiders, a gente acha que ele não é tão velho. Mas ele já está ali. Parado para pensar, ele é 2 anos mais velho que Gronk. Daí você tira, né, a idade. Vamos agora falar dos sleepers desse ano. Então, essa é a posição mais difícil de acertar. Ano passado, diferente de outras, diferente da parte daqueles breakouts, né, dos caras com potencial ou que estavam baratos, eu acertei, acho que um cara só. Então, vamos lá falar um pouquinho desses jogadores que vocês vão estar pegando lá no final do draft. Algumas vezes estão até na waiver, em alguns casos, que podem ser caras que contribuam para a sua liga. Não é que eles vão explodir o seu time, fazer seu time ficar um time gigante, mas é aquele cara que vai ali semanalmente dar uns pontos necessários para você ganhar alguns jogos. Então, na posição de quarterback é o Cam Newton, já citei ele aqui hoje, vou falar de novo. Cam Newton tá ficando sobrando em tanta liga, e como eu disse nessa questão da lesão, para mim é muito simples. Se Cam Newton for realmente o titular e se ele tiver saudável para jogar, é um cara que tem o upside de jogo corrido, de red zone, de goal line, né, que é tão absurdo que vale muito mais a pena do que pegar um QB qualquer ali que tá no final. Então, se o cara for jogar, vale a pena ter o Cam Newton. Então, se você tem uma liga que tem espaço de roster, né, de banco grande, coloca ele lá, que pode render ótimos frutos. O Antonio Gibson vem na posição de running back. Running back aí do Washington. Não está numa situação favorável no sentido de time, né? Um time aí que está com um novo técnico, um time aí que vem de umas mazelas, né? Um time, sinceramente, bem desestruturado em todos os sentidos. A organização tem problemas do início ao fim. Mas é um cara aí que está sem disputa de running back, né? Está numa disputa mais fácil com a saída do Guys. Só tem Adrian Peterson, que eu não gosto de duvidar de Adrian Peterson. Inclusive, ano passado, até apostei que ele ainda ia conseguir mais 1.000 jardas. Mas não dá mais para achar que ele é a resposta para um time aí que está reconstruindo. Então, o Antonio Gibson acho que vai ter a oportunidade, vai abraçar essa oportunidade e pode ficar ali sendo uma
ótima escolha para ligas mais profundas, ou na hora de ter realmente um running back ali 3 que vai produzir mais constante. Então fica ligado aí no Gibson, ele está saindo ainda muito barato. Vale a pena ter ele, mais do que muito aí handcuff, né, backup, que o pessoal fica pegando running back. Na posição de receiver tem aí o Darius Slayton, que tá em Nova York, numa situação que não é muito claro quem é o receiver número 1, mas desde o ano passado, né, que ele era um calouro, né, então a gente esquece, teve tanto calouro bom que a gente esquece que ele também era calouro, ele não era um dos calouros que entraram com muita hype pro draft. Acabou que ele achou o espaço dele, foi eficiente, mesmo num time muito ruim, com um QB novato. Eu vejo o Daniel Jones aí dando um passo um pouquinho, por mais que não seja um passo gigante, eu acho que ele vai ser melhor do que no ano anterior. E o Darius Slayton, pelo que eu vi do training camp do Giants, eu estava dando uma olhada nos vídeos mesmo, para entender melhor. Ele aparece muito como muitas vezes ele aparece nas recepções longas, no meio do campo. Ele parece ser a arma principal depois do Saquon Barkley, né? Do jogo de passe, ele parece realmente o alvo principal. Então vale a pena, que ele está saindo muito lá atrás ainda. Tem muita gente, inclusive, que drafta o Shepard na frente dele, mas eu acho que em termos de volume, o Slayton vai passar e pode acabar ali tranquilamente com as 70 recepções, 60, 70, 80, considerando que ano passado, mesmo jogando menos, ele teve já 43 recepções. Eu achei ele dando esse segundo passo aí nesse ano. E por fim, dos sleepers, na posição de tight end, eu vou falar de um cara que para mim ia fazer uma diferença gigante ano passado, já de cara, e não fez. Mas vou apostar nele de novo, e ele caiu um pouco, né? Tem muito pouca gente draftando ele, que é o TJ Hawkinson. Ele tá saindo ali como o tight end número 17. Os especialistas também não estão botando muita fé nele, dizendo que o problema não foi Matthew Stafford só, foi o fato dele ter dropado, né? Muitas recepções. Ele não tá sendo aquilo tudo que esperavam, mas eu acho que o peso da escolha dele, que foi muito alta, unido ao fato de que o time tem o Golladay e ele, acho que eu só vejo o potencial para crescer, e como ele está saindo muito barato, e tight end não é fácil apostar em tight end, né? A gente sabe disso. Eu não vi ali do 11º, 12º até o 20º, ninguém que me parecesse com mais potencial, tá? Tinha caras como Noah Fant, mas que eu acho que o Hawkinson está numa posição muito mais favorável, e por isso eu ainda prefiro acreditar nele e botar ele ali como um possível sleeper. Agora vamos para as dúvidas da semana, aquele momento aí que a gente responde aos nossos ouvintes, pessoal que participa, e nada melhor do que começar com o aniversariante do dia, nosso querido André Apolinário, carinhosamente chamado como Presida, que participa aí do Clube 93 com a gente e joga a liga, né? Tá perguntando sobre a liga que a gente vai jogar, então eu vou estar dando dica aí para o adversário, tá? Vale ressaltar isso. E ele perguntou qual a minha expectativa do Fournette estando no backfield do Bucks. Então já respondi um pouco no início, mas não queria tirar a pergunta do nosso querido Presida. Então, só reforçando, eu acho que o Fournette tem um potencial similar porque ele tinha ali em Jacksonville. Não vejo algo muito estratosférico. Acho que ele vai ter mais touchdown, vai ser mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu não vejo ele sendo o workhorse, né? O pessoal fala, né? O burro de carga do time que vai estar carregando a bola tantas vezes como em Jacksonville. Então tem seus prós e contras, e por isso ele se mantém ali na terceira rodada nos drafts. Mas claro, eu escalaria ele já na primeira semana, mesmo sabendo da disputa. Eu não deixaria ele no banco não, porque eu acho que numa situação de goal line já vão colocar ele. Vamos aí para a segunda pergunta dessa semana. O Vinícius Ribeiro, que também joga a gente na liga, também dúvida sobre a liga, ou seja, ajudando mais um aqui, mas deixando claro que quero realmente ajuda, não estou tentando obter vantagens. E a dúvida dele é se ele coloca o Armstead, Thompson, Howard, né, Jordan Howard, Breida nas semanas 1, ou melhor não esperar
não escalar e esperar ver quem realmente vai vingar no papel de running back titular. Tudo vai depender do seu time, né? Do seu roster, né? Então, do seu plantel. Então, o que é que acontece? Se você está colocando um desses caras na posição de running back, se você precisa deles para uma posição de running back e não tem outra opção melhor, aí você vai ter que fazer, né? Não tem opção. Então, todos esses aí, eu acredito que, pela situação como tá, eu ainda ia no Jordan Howard. Porque eu acho que é o que está mais claro que é o running back principal. Jacksonville, eu tenho um receio como um todo, então eu acho que eu ia do Howard. Agora, se for numa posição de flex e você tem um receiver melhor, um receiver mais constante, que tenha mais segurança, eu iria desse receiver e deixaria todos eles no banco para avaliar melhor. Agora, só um comentário aqui, né? Interessante, se você tem esses 4 no seu time, rapaz, é muito peculiar, viu? Você ter logo o reserva titular do Jacksonville e do Miami, você realmente gosta da Flórida para fazer isso, porque em termos de fantasy você está bem arriscado. Pergunta aí do Vitor Lima, grande Vitor Lima, running back aí do Recife Mariners, que joga uma liga de dinastia, e veio me perguntar quais os melhores aspectos para decidir, né, avaliar running backs que dividem carregados. Então, acho que no fim das contas todas as perguntas estão parando sobre a mesma dúvida, né? Então, assim, para mim o principal ponto na hora de escolher esses running backs que dividem carregadas, o primeiro fator é porcentagem de carregadas, né? Entender, tem o site, não estou conseguindo puxar agora na memória, eu usei muito ele ano passado e até citei aqui nos programas, que diz exatamente o uso semanalmente de cada running back, então a porcentagem. Então na primeira semana não vai ser muito claro, porque é uma amostra pequena, mas eu acho que depois de uns 3 jogos você já tem isso bem seguro para conseguir fazer uma previsão. E o ataque que eles estão pesa demais, né? Então o ataque, assim, se for o aspecto para decidir quem coloca, digamos assim, quem vai ser o primeiro, realmente é mais em carregadas, em ver realmente quem está sendo mais eficiente. Agora, se é a dúvida, se escala um cara que divide ou não, aí, para mim não ficou tão claro, né, a pergunta nesse sentido, você tem que ver o ataque que o cara joga. Então, times que tem um ataque muito que facilita jogo de 2 running backs, ou ataques que tem uma produção ofensiva muito grande, são uma vantagem. E ao mesmo tempo, o time que está do outro lado, né, a defesa da semana pesa muito. Então, eu não vou colocar um time jogando contra uma defesa, sei lá, uma defesa contra o jogo corrida que é muito boa, a defesa do Saints ou a defesa do Steelers. Não vou botar um running back que divide muito o backfield para jogar numa semana dessa, que é bem complicado. Eu já não sei se o cara realmente é o melhor running back do time. Como é que eu vou colocar ele contra uma defesa que é muito boa? Vai ter pouco volume para ser dividido, né? Então, o pensamento é meio que por essa linha. E por essa semana é só, pessoal. A gente passou aí alguns temas interessantes, mas próxima semana a gente vai fazer a preparação mesmo para o início da temporada. Lembrando que a gente não vai passar o jogador, assim, as escalações da semana. Você já tem acesso aí a muitos materiais de vários sites que dizem o jogador para escalar. A gente vai realmente focar numa análise, além de tirar dúvidas, entender um pouco mais algumas situações, como a gente vem fazendo, né, nesse novo formato desse ano. Então a ideia é essa, que a gente, próxima semana, fale aí de algumas coisas interessantes que precisam ser ditas antes de começar cada temporada, e também de pensar na escalação, não necessariamente quem você vai escalar, mas como você deve estar pensando na hora de montar seu time para aquele confronto. Então por hoje é só, pessoal, valeu, forte abraço e a gente se vê na semana que vem.